porque eu preciso orientar e manter esse couro cabeludo com uma boa higiene, né? Uma boa nutrição, com uma boa hidratação. Então eu vou trabalhar conjunto com o médico dermatologista. Nesta aula, você vai aprender o que pode e o que não pode um profissional que trabalha com a saúde capilar fazer. E em que momento eu vou encaminhar esse meu cliente para um dermatologista. Vem comigo? Só que antes, eu quero falar para você motivos para você não parar por aqui, hein? Continuar se especializando cada vez mais. Então, se você se identificou, não é isso que eu quero, existe aí uma frente gigante de possibilidades para você seguir carreira nessa área. Então, se especializar em terapia capilar, de repente lá na frente, né, a faculdade de terapia capilar, a pós-graduação em tricologia, então tudo é uma construção. Para a gente fazer uma grande jornada, a gente precisa dar o primeiro passo, é ou não é? Então, você está de parabéns, porque se você está aqui, você está dando já o teu primeiro passo. E busque, não pare aqui, vá à frente, busque artigos científicos, busque realmente locais que entregam a saúde capilar de uma forma ética e verdadeira. Vamos para a aula? Quando que eu vou encaminhar o meu cliente para um dermatologista? Quando eu estou fazendo ali a minha avaliação de anamnese, estou verificando como que está esse couro cabeludo e eu identifiquei, vamos supor, uma pinta ali que está meio irregular, não está tão legal, mandem para um dermatologista, porque a gente pode estar diante aí de um carcinoma, de um câncer. Então é importante realmente a gente saber as nossas limitações como profissional da saúde capilar. Ou você está avaliando ali esse couro cabeludo e de repente você identificou que está com muita descamação, tá sangrando, está saindo um prurido. São indícios que mostram que a gente precisa realmente encaminhar para um médico dermatologista. Ou até mesmo quando você vai fazer a avaliação e você abre esse cabelo, né, para poder visualizar ali o couro cabeludo e sobe um cheiro característico, um cheiro muito forte. A gente pode estar diante aí de um fungo persistente. E nesses casos, ele precisa entrar com uma ação medicamentosa. E aí eu preciso realmente encaminhar para um médico dermatologista para que ele possa estar, se necessário, né, pedindo exames específicos, né, para esse cliente e entrando até com uma ação medicamentosa para frear, né, esse processo ali inflamatório ou uma ação antifúngica que está acontecendo ali de forma desordenada. Só que quando a gente encaminha esse nosso cliente, né, para um médico, quando a gente visualiza isso, não quer dizer que eu não vou fazer a minha ação, né, como profissional da terapia capilar, porque eu preciso orientar e manter esse couro cabeludo com uma boa higiene, né? Uma boa nutrição, com uma boa hidratação. Então eu vou trabalhar conjunto com um médico dermatologista. Até porque esse cliente ele vai precisar usar, né? Lavar o cabelo, então ele precisa ser orientado qual o melhor shampoo para ele naquele momento. Então trabalhar em conjunto, ter essa parceria, ter essa visão, vai alavancar os teus resultados e vai te gerar mais credibilidade diante do teu cliente. Então é bem importante a gente aí abrir a nossa mente, né, em relação a isso e entender que sim, muitas vezes a gente vai estar ali diante de um caso que eu preciso encaminhar para um outro profissional. Aqui eu coloquei um dermatologista, mas poderia ser um nutricionista, poderia ser um psicólogo, né? E tem casos ali, como vocês já estudaram sobre a alopecia areata, que às vezes mexe muito com o emocional, mexe com a parte também nutricional. Então, às vezes eu preciso trabalhar em conjunto. Às vezes eu não estou só com a terapia capilar, eu preciso ter essa equipe multidisciplinar também me dando esse apoio, né? Da parte tanto emocional quanto da parte nutricional. E eu, como profissional da saúde capilar, as minhas ações ali locais. Então é importante a gente identificar, a gente saber, para que a gente consiga, neste momento, saber orientar da melhor maneira possível
o nosso cliente. E aqui esse papel, né, da parceria ética. Trabalhar com ética é saber os nossos limites. Então a gente precisa entender isso. Em que momento eu vou encaminhar? Mas aqui eu quero abrir um parênteses para vocês. Existe aí uma via de mão dupla, certo? O contrário também é verdadeiro. Vamos pensar o seguinte, esse nosso cliente, ele veio do médico, ele teve uma crise de burnout, ele teve um estresse gigantesco no trabalho e ele começou a perder cabelo. E aí, quando ele chegou até o nosso salão, a nossa clínica, o nosso consultório, quando a gente começou a fazer a ficha de avaliação, a gente identificou que ele está tomando uma medicação que isso pode interferir aí nessa queda de cabelo. Eu não posso tirar esse medicamento. Em hipótese alguma, eu vou contra a ação que o médico orientou ele fazer. Então, ele precisa daquele momento, aquela medicação. E aí eu vou deixar o cliente à sua própria sorte? Não, eu vou trabalhar local, eu vou trabalhar tópico, porque esse cliente, ele vai precisar fazer algumas ações específicas na pele desse couro cabeludo. E muitas vezes ele também vai querer fazer aí uma ação no fio. Então, aí é que entra o papel de um profissional de saúde capilar capacitado, dele saber que até aqui eu consigo ir, daqui para frente eu vou encaminhar para que esse cliente volte novamente para mim. E quando ele chega tomando algum medicamento que eu sei que isso pode estar ocasionando a queda, eu também vou trabalhar dentro dos meus recursos terapêuticos, porque a gente viu que terapia capilar é um conjunto de ações, né? Tanto da parte de cosmetologia, quanto a parte de tecnologias, né? Então eu vou juntar o que eu tenho hoje dentro, né, de ferramentas para melhorar a qualidade da pele do couro cabeludo. Então eu vou trabalhar com essa sinergia, eu vou trabalhar com essa parceria. Muitos casos também chegam de clientes que são atletas, super atletas, e que às vezes eles tomam, né, alguns suplementos, algumas bombas, que isso causa queda de cabelo. Mas ele está fazendo uma orientação médica, ele quer ter essa performance, né, no momento que ele está lá fazendo as competições. E isso está afetando a queda de cabelo dele ou ativando uma androgenia. E aí o profissional de saúde capilar, ele vai ter recursos para frear e minimizar esses quadros aí de afinamento do cabelo ou de queda de cabelo. Então existem vários ativos que a gente pode entrar aí com uma resposta positiva, trazendo novamente, né, saúde por couro cabeludo, restabelecendo novamente, né, a pele, a microbiota, né, do couro cabeludo. Então, sim, a gente precisa estudar para a gente poder entender o que está acontecendo e a gente saber as nossas limitações, até onde eu consigo ir, aonde eu paro, mas sempre olhando o meu cliente, sempre trazendo solução para ele. Porque se ele chegou até nós, é porque ele está com uma dor e ele quer que a gente ajude ele, de certa forma, naquele momento. Então, a gente precisa entender, até aqui eu consigo ir, daqui eu vou encaminhar para um profissional. E tenho parcerias também com profissionais que vocês possam estar encaminhando e esse profissional depois estar devolvendo para vocês ou trabalhando junto. Isso é bem importante, traz bastante credibilidade também para o nosso trabalho. Eu vou finalizar essa aula com essa mensagem que eu acho bem pertinente para você. Ser um profissional de saúde capilar é mais do que tratar e cortar cabelo, é acolher, orientar, transformar e, quando necessário, encaminhar com ética e amor. Construa essa jornada. Eu sei que vocês estão aqui no começo, mas tem muita coisa para a gente fazer e a gente se vê na próxima aula.